Apresentação do estudo dirigido sobre sistemas inteligentes com a utilização de redes neurais. A dupla formada por Miguel Suchololac e Luan Auflin. A gente utilizou o framework TensorFlow juntamente com o Keras para fazer a implementação de uma rede neural via regressão, com o objetivo de predizer valores de um gráfico. O gráfico em questão, juntamente com os valores de entradas e de saídas, é esse daqui. E o código consiste na importação de algumas bibliotecas, o link para a utilização de memória da GPU para o processamento ser um pouco mais rápido, duas funções que vão ser explicadas depois, que é o plot e o build model. Basicamente, o código consiste na extração dos dados desse Excel, sendo que eles são divididos entre entrada e saída. Primeiramente é separado uma porção de 80% dos dados para treinamento e outros 20% para teste, para verificação se o sistema está batendo ou não. Posteriormente é dividido entre treino e teste esses valores, tanto quanto entrada e saída. A entrada, então, vai ser normalizada, que nesse caso é basicamente dividir por 60, já que a entrada começa em 0 e vai até 60, a normalização fica bem simples. Aí, por conseguinte, é feito o build do modelo, o qual vai ser explicado posteriormente. Vai ser feito um sumário bem breve sobre como que ele está. Vai ser feito o best model. O que é isso? Isso aqui foi um model checkpoint, para que no momento da execução do fit, ele salve o melhor modelo feito durante o treinamento da rede. Logo depois a gente pega algumas métricas de treinamento e é gerado um gráfico disso para observação de como o modelo está se comportando. Depois disso, basicamente, ele só prediz todos os dados com a última rede treinada pelo modelo e faz um gráfico dos valores. Subindo nessas funções, primeiramente tem o plot history, que ele é basicamente o que ele vai fazer. Ele vai simplesmente plotar o gráfico de como que está o modelo ao longo do tempo. E a principal função, que varia conforme o trabalho, é o build model. Inclusive, para a questão de demonstração, ele já vai ser iniciado enquanto treino. Enquanto isso, eu falo sobre os códigos. Bem, a gente fez 3 modelos. O modelo 1, ele consiste na utilização de 4 camadas, sendo a última de respostas, todas elas com a função de ativação ReLU, na qual a quantidade de neurônios em cada uma delas vai diminuindo. Essa função também tem o otimizador, que é o Adam, que é o padrão, com um learning rate de 0.1. Foi tentado utilizar também o outro otimizador, o RMS prop, mas ele não surtiu um efeito muito legal em nenhuma da aplicação da rede neural. E depois disso é feito o compile do modelo, e aqui embaixo é feito o fit. O que é o fit? É o treinamento dele, onde tem os dados de entrada, os dados de saída, a quantidade de épocas, que foi utilizado 5.000 épocas, a validation split, para ele usar 80% para treinar, e aqui que é o importante, que foi colocado o checkpoint para ele salvar a melhor rede. Então, basicamente esse é o modelo 1, o qual foi utilizado esse estilo de camadas. O modelo 2 ele é bem parecido, só que ele conta com mais neurônios. O modelo 2 ele também é a mesma quantidade de camadas, só que todas as camadas têm a mesma quantidade de neurônios, que é 64. Ou seja, essa segunda rede ela é um pouco maior do que a primeira. A questão da quantidade o learning rate e o optimizador é o mesmo, e a quantidade de épocas também. Todos os modelos foram utilizados fazendo 5.000 épocas. E por último, tem o modelo 3. O modelo 3 ele é um pouquinho diferente. Ele também é muito parecido com o 1, pela quantidade de camadas e pelos valores deles. A diferença que vai acontecer é a função da ativação, que é a ELU, e o learning rate, que é 10% do que o anterior era. E isso vai dar um resultado bem interessante. E, aliás, eu tinha executado o modelo 1. O modelo 1 eu já tenho salvo, eu vou executar o modelo 3. E uma coisa que vale a pena considerar no meio da execução, ele dá algumas travadinhas e algumas dessas épocas, em que cada uma dessas épocas, enquanto estão executando, ele é mostrado o loss de cada uma delas, o mean square error e o mean absolute error. Todas essas métricas, elas são muito úteis na visualização de como o treinamento está ocorrendo. E essas travadinhas, elas dão por conta de você estar salvando um modelo melhor. Porque esse checkpoint, como que ele funciona? Cada vez que ele acha um modelo melhor do que o anterior, ele ressalva por cima.
E no final da execução ele vai ter salvo o melhor modelo nessas 3 pastas aqui. Do primeiro, do segundo e do terceiro. Enquanto o código executa, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar é essa classe que foi criada pela gente, e com base no que a gente achou na internet, que é um outro callback do Keras, onde assim que o modelo ele encontra um valor de val loss ou val mean square error, mean absolute error, menor do que aquele que você deixa como padrão, ele vai parar o treinamento e já vai usar aquela rede neural. O porquê que ele não está sendo usado em nenhum desses modelos é porque eu quero fazer a análise do gráfico como ele completo. Bem, o treinamento está quase acabando aqui, a gente pode ver que o erro está em 1, o erro absoluto. Só que em determinadas ocasiões ele passa bem menos que isso. Bem, foram impressos 2 gráficos aqui. Esse daqui é o erro quadrático, né? E o que acontece? Aqui a gente pode ver que conforme o treinamento foi passando, ele teve esses picos de erro, mas em geral foi sempre diminuindo. E aqui, nesse gráfico absoluto, eu acho que fica um pouco mais claro de ver, principalmente nessa parte aqui, depois das 1000 épocas, que caso continuasse, a tendência do gráfico é que o erro diminuísse talvez um pouco mais. Mas, de qualquer forma, seria algo muito pouco, uma vez que ele já chegou com um erro médio absoluto abaixo de 1 já. Isso aqui é muito bom para verificar overfitting. Algumas outras modelos que foram utilizados, esse gráfico laranja ele ficava indo um pouco mais para cima, enquanto esse diminuía. Isso quer dizer que a rede neural está mais decorando dados do que realmente aprendendo a fazer. Fechando esses 2 gráficos aqui, vai sair o último, que é o gráfico do modelo. Onde esses dados em verde é os dados pela rede neural. Os dados em verde são os dados do Excel, e os dados em vermelho são aqueles preditos pela rede neural. Só que aí que tá, como eu tinha falado, a rede neural, o nosso código a gente salva a melhor rede neural. E a gente fez um outro código também para ler esse modelo. Então vamos ler o melhor modelo salvo pelo 3. Então vamos executar esse código aqui. Esse código ele basicamente vai pegar e carregar aquilo que foi salvo do modelo 3 e perguntar para o usuário qual número ele quer testar e a quantidade deles. Por exemplo, se eu quero testar 4 números, eu quero testar o número 1, o número 20, o número 55 e o número 58, por exemplo. Aqui é plotado um gráfico com a melhor rede neural com que o modelo fez, a melhor predição com que o modelo fez, e tá em vermelho todas as predições da rede neural, em verde os valores exatos, e em ciano aqui, que está um pouquinho ruim de ver, os valores do qual eu escolhi, que foram 1, começa do 0, né? Vale ressaltar. O 1, o 20, o 55 e o 58. E uma coisa que vale a pena notar é a diferença desses 2 gráficos. Entre esse que foi o último que a rede predisse, e esse aqui que foi a melhor predição da rede. A gente pode ver que tem um valor aqui, enquanto esse valor está aqui mais embaixo. Aqui tem um valor aproximadamente em 300, aqui esse valor está em outra posição. Sobre os outros modelos, para não precisar rodar eles de novo, eu salvei o gráfico para comparação entre o modelo 1 e o 2. Por exemplo, aqui a gente pode ver que caso continuasse tanto no modelo U1 quanto do U1, por exemplo, aqui no finalzinho ele diminuiu bastante o erro. Já no 2 ele tem uma tendência, talvez um overfitting ou no máximo estabilizar. E a tendência é que se caso aumentasse o número de épocas isso não ia mudar. Já aqui ele poderia ser que aumentasse, ou isso pode ser apenas um outro desses picos que teve aqui embaixo. Olhando o gráfico de cada um deles, agora esse é o modelo 1 e esse é o modelo 2, a gente pode ver que todos eles são bem parecidos. E só por questão de curiosidade eu vou executar o modelo 3 e ver o resultado. A gente pode ver que cada um deles tem um pouco de offset logo no início. Assim como todos eles por volta do valor 40, onde nos dados em torno do 40, do 39 para o 40 tem uma mudança brusca. Então nenhum deles conseguiu predizer 100%. Aqui eu estou só executando o código 3 novamente para fazer uma comparação.
E a gente pode notar outra diferença, que cada uma dessas estruturas de rede neural, cada uma delas executou de uma maneira diferente. O último código que usa a ELU, o offset praticamente não existe logo no início, e aqui é uma curva bem suave, enquanto essa aqui ele troca de uma curva exponencial para uma reta instantaneamente. E aqui novamente a gente tem outra, aqui algo tendendo ao exponencial, enquanto nesses dois são algo bem mais linear. Então, dependendo da rede neural utilizada ou do modelo utilizado, o resultado é bem diferente, por mais que parecido. Uma última coisa que vale ressaltar é que esses dados eles foram testados com esses mesmos quantidades de valores, mas em proporções diferentes. Uma vez que é aumentado muito esse valor, por exemplo, duplicado apenas, a velocidade com que ele chega na melhor rede é muito mais rápida. Só que o erro médio ele não tem nenhuma alteração grande. Aliás, vale ressaltar que o modelo 3 foi o que teve o menor erro, 0 ponto alguma coisa, enquanto os outros dois modelos ficaram na casa do valor 1 ou 2, do erro absoluto. Isso vale muito se considerar pela queda. Pela queda instantânea desses valores, onde esses dois valores erram muito no total. Bem, o trabalho era isso. Foram testadas algumas outras redes também, com valores menores, mas o resultado ficou um pouco indesejado. Então essas foram as melhores condições de redes testadas. E é isso, agradecemos pela atenção e pela paciência.